Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião da diretoria colegiada da ANA, reunião deliberativa de número 916, hoje no dia 23 de setembro de 2024. Gostaria de cumprimentar os meus colegas diretores, ao nosso procurador-geral, ao nosso secretário-geral e a todos os que nos assistem presencialmente e pelo canal do YouTube da ANA. Gostaria de perguntar aos colegas diretores a respeito da ata da reunião anterior, se há alguma consideração a fazer. Já foram enviadas. Sem considerações. Também sem considerações. Então, pergunto se podemos considerar a ata aprovada. Sim. Aprovada. Sim, de acordo. Então, temos a ata da reunião de número 915 aprovada. Pergunto aos colegas diretores se há algum comunicado a fazer no dia de hoje. Sem comunicado. Sem comunicados. Também sem comunicados. Gostaria apenas de compartilhar com todos que nos assistem que no dia de hoje estamos recebendo aqui na Agência Nacional de Águas os 40 aprovados no concurso público seletivo para o cargo de especialista em recursos hídricos aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Estamos dando início ao curso de formação, que é a segunda etapa desse concurso público. Então, damos as boas-vindas, a todos os aprovados no concurso público e esperamos que tenham sucesso agora no curso de formação, como última etapa do concurso, e que em breve estejam compondo aqui o nosso quadro de servidores especialistas em recursos hídricos aqui da ANA. Peço então ao nosso secretário-geral que nos oriente a respeito dos trabalhos da reunião de hoje. Boa tarde a todos. Nós temos pedido de sustentação oral para o item DLB1. A senhora Ana Cláudia Lopes está aqui para fazer a sustentação oral. E nós temos também um pedido de inversão de pauta para os 3 itens do diretor Nazareno Araújo, considerando que ele vai ter uma fala agora no curso de formação de servidores. Pergunto se estão de acordo com a inversão de pauta? De acordo. De acordo. Então, vamos... Nosso primeiro item de pauta, o item DLB3, é o processo 02501-002086 de 2023, cuja matéria de deliberação sobre renovação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, DRDH, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, relativa ao aproveitamento hidrelétrico da pequena central hidrelétrica Morro Grande, localizada no Rio Pelotas, nos municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, de relatoria do diretor Nazareno Araújo. Boa tarde a todos. A PCH Morro Grande está inserida na divisão de quedas do Rio Pelotas, no trecho entre a nascente e o remanso da UHE Pai Querer, conforme inventário aprovado pelo despacho da ANEEL número 4.758 de 2011. Em 16 de maio de 2023, a ANEEL apresentou requerimento para renovação da Declaração de Reserva de Disponibilidade número 3.084, emitida em 30 de dezembro de 2019, para a PCH Morro Grande. Como o pedido foi apresentado após o vencimento da DRDH, o processo foi tratado como novo pedido. Seguindo os trâmites para análise, em 19 de maio de 2023, a nossa Superintendência Técnica, Superintendência de Regulação de Usos e Recursos Hídricos, consultou a Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos e a Superintendência de Planos, Programas e Projetos sobre projeções de incremento dos usos consultivos na bacia do Rio Pelotas a montante do aproveitamento para um horizonte de 35 anos e sobre eventuais diretrizes advindas dos planos de recursos hídricos que pudessem ser incorporadas nas análises daquela superintendência. Da mesma forma, consultou a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde do Estado de Santa Catarina, por meio do ofício número 82, no qual solicitou também informações sobre possíveis outorgas emitidas em afluentes estaduais ao Rio Pelotas nas áreas a montante da PCH. Em junho de 2023, o Estado informou que não dispunha de prognóstico de demanda hídrica para os próximos 35 anos para essa bacia do Rio Pelotas, mas disponibilizou o levantamento atualizado das demandas hídricas provenientes do diagnóstico do Plano de Recursos Hídricos que se encontrava em elaboração para os afluentes catarinenses do Pelotas. A nossa Superintendência de Planos, Programas e Projetos, por meio da nota técnica número 13 de 2023, informou não haver Comitê Federal para a Bacia nem Plano de Recursos Hídricos, não existindo, portanto, diretrizes que pudessem ser incorporadas à análise do pedido de DRDH. Por sua vez, a nossa Superintendência de Estudos Socioeconômicos enviou as informações solicitadas
pela Superintendência de Recursos Hídricos em 22 de maio de 2024. Segundo a nota, as estimativas atualizadas dos usos consultivos para a região foram obtidas da Base Nacional de Referência de Usos Consultivos, a BD Usos. Já as projeções tendenciais disponíveis são para o horizonte de 2040. Com isso, foram feitas extrapolações para o ano de 2059, horizonte de concessão ou autorização do empreendimento. Também foi informado que as demandas apresentadas pelo Estado estariam atendidas nos estimativos da nossa base de dados. Por meio do parecer técnico análise de outorga número 47 de 2024, a Superintendência de Regulação de Usos reiterou as análises constantes do parecer número 37, uma vez que foram mantidas as condições e características gerais do aproveitamento objeto da DRDH número 3084 de 19, atualizou alguns dados e recomendou o deferimento do pedido. As análises abrangeram a série de vazões mensais e de vazões máximas, a definição das vazões mínimas Q710 e Q95 para o eixo da barragem, aspectos de qualidade da água e tempo de enchimento estimado em até 2 dias, período em que a vazão remanescente, Q95, deverá ser mantida. Também foi analisado o remanso, que poderá atingir algumas infraestruturas que terão que ser relocadas. Sobre os estudos de sedimentos, assoreamento e vida útil do reservatório, a conclusão foi que o tempo de vida útil da PCH é curto, sendo necessário que as medidas propostas pelo empreendedor para controle de erosão e acompanhamento do assoreamento sejam de fato implementadas. Quanto às condições operativas, como não foram identificados usos outorgados no trecho de vazão reduzida, que é de 22 km, a proposta é que a ANA possa, de ofício, estabelecer uma vazão remanescente para atendimento a novos usuários que eventualmente venham a solicitar outorga nesse trecho, limitado à vazão de referência Q95 e que corresponde a 2,36 metros cúbicos por segundo, adicionada à vazão ambiental. Já a estimativa de usos consultivos a montante foi apresentada pela Superintendência de Estudos Socioeconômicos para o horizonte de até 2059. Como condição de monitoramento, o outorgado deverá implantar e manter estações de monitoramento e reportar esses dados à ANA, conforme especificado na Resolução Conjunta ANA-ANEEL de número 127 de 2022. Ademais, para a conversão da DRDH em outorga, o empreendedor deverá apresentar o projeto básico atualizado e proceder à revisão e atualização dos estudos de assoreamento do reservatório. Pelo despacho número 83 de 2024 da SRE, a Superintendência informa que a matéria não requer a oitiva da Procuradoria Federal junto à ANA. O parecer técnico e a minuta do ato foram, então, aprovados pelo Superintendente Adjunto de Regulação de Usos de Recursos Hídricos por meio do despacho número 78 de 2024. A diretora supervisora da área de regulação tomou ciência e encaminhou o processo à nossa Secretaria-Geral, que fez a distribuição do processo mediante sorteio para este relator. Por se tratar de outorga de direito de uso de recursos hídricos com a finalidade de aproveitamento hidrelétrico com potência instalada superior a 5.000 kW, cabe à diretoria colegiada deliberar sobre a proposição, com fundamento no artigo 1º da resolução número 128 de 26 de junho de 2024. Este é o relato. Obrigada, diretor Nazareno, pelo seu relato. Pergunto aos colegas diretores se há alguma consideração a fazer em relação ao relato. Só uma rápida consideração, que tem um trecho que tem acrescentado em todas as DRDHs, que é quanto ao tempo de retorno de 50 anos. Ele é uma vazão relevante para o caso de empreendimentos hidrelétricos e no que diz respeito a gestão de recursos hídricos, né? Então tem sido acrescentado, e na minuta dessa DRDH também já está assim, que é na ocorrência de vazões máximas instantâneas que superem a vazão máxima instantânea com tempo de retorno de 50 anos, acrescida de 5%, a questão está em 5%, né? Os estudos de vazão máxima devem ser atualizados à luz desses eventos. Então é uma atualização pela segurança, sabe? Por conta de questões de alterações que podem ocorrer, né, na série histórica. Então isso tem sido colocado em todas as propostas de DRDH.
inclusive nessa. Mais alguma consideração? Sim, considerações. Então, devolvo para o diretor para a leitura do seu voto. Pelo exposto e com fundamento nas informações e manifestações que constam dos autos, manifesto-me favoravelmente à emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica à Agência Nacional de Energia Elétrica para aproveitamento hidrelétrico denominado Pequena Central Hidrelétrica Morro Grande, a ser implementado no Rio Pelotas, entre os municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina, nos termos da minuta e anexo do parecer técnico da análise de outorga, número 47/2024 da SRE. Obrigada, diretor Nazareno. Passo então à manifestação dos votos dos colegas, diretores. Diretor Marco Neves. Eu sigo com o relator. Diretor Felipe. Também de acordo na matéria. Também estou de acordo com o voto apresentado pelo relator. Então, temos o item deliberativo de número 3 aprovado pela diretoria colegiada. Vamos ao próximo. O próximo item de pauta é o item da LB 4, processo 02501-001411 de 2024, cuja matéria de deliberação sobre a outorga preventiva de uso de recursos hídricos em nome de Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto para captação no Rio Pardo, localizado no município de Ribeirão Preto, São Paulo, para fins de abastecimento público, de relatoria diretor Nazareno Araújo. Por se tratar de pedido de outorga preventiva com vazão máxima de captação superior a 2,5 metros cúbicos por segundo ou 9.000 metros cúbicos por hora, cabe à diretoria colegiada deliberar sobre a proposição com fundamento no artigo 1º, inciso 2º, a linha C da resolução número 198, de 26 de junho de 2024. O ponto de captação referente à outorga preventiva em questão foi objeto de 2 outras outorgas preventivas anteriores em nome do extinto Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto. À época, a autarquia municipal responsável pelos sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário naquela região. Os atos emitidos referem-se à resolução ANA número 724, de 8 de junho de 2018, e à outorga número 1484, de 12 de agosto de 2021, ambas com vigência de 3 anos. Em 9 de março de 2024, foi cadastrado o pedido de nova outorga preventiva para o ponto de captação formulado pela Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, criada em decorrência do encerramento das atividades do Departamento de Água e Esgoto daquela cidade. A Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos manifestou-se pelo deferimento do pleito por meio do parecer técnico da análise da outorga número 1277 de 2024, de 26 de agosto de 24. A análise considerou dados e informações constantes do processo. De acordo com aquele parecer técnico, justifica-se a solicitação de nova outorga preventiva para o empreendimento, considerando a informação que se encontra em andamento processo de licitação, visando contratação de empresa ou consórcio para a elaboração de estudos preliminares, projeto básico, estudos econômicos, financeiros e ambientais, incluindo estudo populacional do futuro sistema produtor de água do Rio Pardo para o município de Ribeirão Preto. Ainda de acordo com o parecer, o usuário informou novas estimativas populacionais para Ribeirão Preto, com a população de 698.642 habitantes em 2023 e uma previsão de 736.128 habitantes para 2035, com base no censo do IBGE de 2022 e dados da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados do SEAD. Informou, ademais, que em 2023 a cidade produziu 133.434.898,11 metros cúbicos de água por ano, equivalente a uma vazão de aproximadamente 4,23 metros cúbicos por segundo, totalmente explotados do aquífero Guarani. A captação planejada no Rio Pardo de 3 metros cúbicos por segundo, objeto da presente outorga preventiva requerida, deverá suprir mais de 70% das necessidades de água daquela cidade. Com base nas informações prestadas pelo usuário de recursos hídricos, a nossa superintendência adotou os seguintes procedimentos. Ajustou a população estimada para 2034 em 733.244 habitantes, ao invés dos 1.015.200 originalmente informados no nosso sistema de regulação federal. Atualizou o consumo per capita de 210 litros por habitante por dia para 272,20 litros por habitante por dia, com base na estimativa mais recente do Sistema Nacional de Informações de Saneamento.
Ajustou as perdas totais de 30% para 43%, com base nas perdas de distribuições constantes do SNIS de 2022. Assim, a demanda total para 2034 foi calculada em 14.589,84 metros cúbicos por hora e a outorga preventiva de 10.800 metros cúbicos por hora atenderá a 74% da demanda requerida na outorga. De acordo com a análise técnica realizada, as demandas estão compatíveis com o tipo e o porte do empreendimento e, durante a análise, as características técnicas e ou demandas requeridas foram ajustadas com a devida aceitação do usuário no sistema, conforme registrado em troca de mensagens eletrônicas anexas ao parecer técnico. A análise de disponibilidade hídrica foi feita pelo Sistema de Suporte à Decisão, SSDO Regla, em regime de análise diário e o acompanhamento hídrico coletivo de 36,20%, bem como o comprometimento a jusante a partir do ponto de captação, indicam que há disponibilidade para atendimento do pleito. Assim, o parecer técnico de análise de outorga, número 1277, consta a minuta de outorga preventiva que se propõe conceder ao interessado, na qual constam os dados técnicos e características do empreendimento, cláusula de vigência, obrigações a serem observadas, bem como a seguinte condicionante: os quantitativos outorgados neste ato poderão ser alterados em decorrência das condições climáticas adversas, de alocações de água, de marcos regulatórios, de condições especiais de uso da água, ou ainda da necessidade de se atender a usos prioritários. Por meio do despacho número 975, de 2024, a coordenadora de outorga e o superintendente adjunto de regulação de usos anuíram com os termos, dados técnicos, análise e a minuta do ato, proposta do parecer técnico da análise da outorga, recomendando a emissão do ato e informando, na oportunidade, que a matéria não requer oitiva da Procuradoria Federal junto à ANA, consoante o artigo 24 da Resolução ANA 1938 de 2017, alterada pela Resolução número 72 de 2018. Este é o relato. Obrigada, diretor Nazareno, pelo relato. Pergunto se há alguma consideração dos diretores em relação ao relato. Sem consideração. Sem considerações. Diretor, então devolvo para o seu voto. Diante do exposto, com fundamento nas manifestações da área técnica competente, este diretor é favorável à emissão da outorga preventiva de uso de recursos hídricos em nome da Secretaria de Água e Esgotos de Ribeirão Preto para a captação de água no Rio Pardo, com a finalidade de abastecimento público no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nos termos da minuta anexa ao parecer da análise ao parecer técnico análise de outorga número 1277 de 2024. Contudo, por se tratar de outorga preventiva de direito de uso e considerando que o uso da água somente será autorizado após a devida conversão da preventiva em outorga de direito de uso de recursos hídricos, nos termos do artigo 15 da Resolução 1941, e conforme já deliberado por esta diretoria colegiada em casos anteriormente apreciados, repiso a recomendação de se alterar a redação do artigo 3º da minuta de outorga, especificamente com relação à referência ao automonitoramento, objeto da resolução ANA número 188, de 20 de março de 2024, conforme se segue. O usuário constante dessa outorga deverá cumprir, naquilo que lhe couber, o disposto na resolução 1941 e, quando da conversão da outorga de direito de uso de recursos hídricos, as regras de automonitoramento da resolução número 188 de 2024 da ANA. Este é o meu voto. Passo então a manifestação dos colegas diretores a respeito do voto. Diretor Marco Neves. De acordo, sigo o relator. Diretor Felipe. De acordo também com o relator. Também estou de acordo com a sugestão feita pelo diretor de alterar o artigo 3º, reforçando a questão do automonitoramento conforme nossa resolução. Então, temos o item deliberativo de número 4, aprovado pela diretoria colegiada. Vamos ao item 5. O item deliberativo de número 5 é o processo 02501-005051 de 2023, cuja matéria é deliberação sobre outorga com gestão autônoma, OGA, que trata dos procedimentos a serem adotados na análise de outorgas de abastecimento urbano de água em reservatórios onde o uso atualmente é exclusivo para essa finalidade, normalmente com um único usuário, ou onde os demais usos são muito pouco expressivos. Relatoria do diretor Nazareno Araújo. A Superintendência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos
apresentou a proposta de outorga com gestão autônoma por meio do parecer técnico número 90 de 2023 daquela superintendência, cujo objetivo é permitir a adoção de vazão de referência com garantia diferenciada da adotada pela ANA para mananciais onde haja um único usuário de abastecimento público ou este seja preponderante. Foi informado que existem diversos mananciais de domínio da União nessa situação, a saber, Jucazinho, Tapacurá, Carpina e Mororó em Pernambuco, Marechal Dutra, Marcelino Vieira, Flechas, Dinamarca e Tesoura no Rio Grande do Norte, Vacacá e Mirim e Santa Bárbara no Rio Grande do Sul, Champrão, Morrinhos e Tremedal na Bahia, Jatobá 1, Santa Luzia e Martelo na Paraíba. Champrão, Morrinhos e Tremedal na Bahia e Jatobá 1, Santa Luzia e Martelo na Paraíba. A justificativa para essa proposta decorre do recebimento de requerimentos de outorga das companhias de abastecimento de água com demandas superiores às vazões de referência adotadas pela ANA. Um exemplo disso é o açude de Mossoró, localizado no semiárido do estado de Pernambuco, que abastece a área urbana do município de Pedra e que recebeu uma outorga com vazão cerca de 70% inferior à solicitada originalmente. A Compesa captou volumes superiores ao outorgado, resultando em uma autuação, mesmo sem haver outros usos no manancial e ser o uso prioritário definido por lei. Essa situação levou a área técnica a aperfeiçoamento, de um lado, sobre a demanda das estimativas das vazões de referência, que apresentam incertezas consideráveis por não haver monitoramento das afluências aos reservatórios desse porte e que essa estimativa é feita por meio de regionalizações de dados, a regionalização de dados a partir de outras bacias. Por outro lado, a decisão sobre a outorga não considera o risco que a usuária estaria disposta a correr para captar a vazão demandada, o que é arbitrado pelo órgão regulador. Uma premissa para a proposta apresentada pela nossa superintendência técnica é que, por ser a única usuária de reservatório ou o uso ser preponderante, a companhia de abastecimento teria maior flexibilidade para gerenciar a água estocada. Ademais, em muitas situações, o reservatório faz parte de um sistema integrado com outros mananciais para atender o município, e uma outorga individualizada não necessariamente considera essa sinergia ou mesmo a redundância dos sistemas mais complexos. Nesse contexto, o procedimento consiste em não limitar a demanda ao potencial de regularização do reservatório, já que esse valor possui incertezas. Dessa maneira, a usuária teria autorização para captar a vazão pleiteada ao tempo em que assume o risco decorrente da política adotada de uso do reservatório, cabendo à outorga apresentar os riscos potenciais. As vantagens dessa abordagem são o empoderamento da usuária de recursos hídricos, que poderá usar informações qualificadas para a tomada de decisão, e a desvinculação do órgão regulador de recursos hídricos sobre decisões de racionamento e outras medidas que dependem de fatores locais sobre as quais nem sempre se tem domínio, como a integração com outros sistemas, planos de contingência e a tolerância ao risco. Uma desvantagem desse processo é que o procedimento apresentado, ou procedimento proposto, é mais trabalhoso por exigir a reconstituição de um período representativo da afluência manancial. Para melhor entendimento, foram apresentados 3 estudos de caso envolvendo diferentes portes de reservatórios, hidrologias e sistemas de abastecimento. São eles o açudes Mororó, Tapacurá e Marechal Dutra, ou Gargalheiras. O açude Mororó pertence ao DENOX e é o principal manancial de abastecimento da cidade de Pedra, no Pernambuco, com a população projetada de 14 mil habitantes. A capacidade do reservatório é 2,95 hectômetros cúbicos. E o sistema de abastecimento conta com mais 3 pontos de captação de água subterrânea. A vazão pleiteada pela Compesa é de 34 litros por segundo, enquanto que a vazão de referência adotada pela ANA é de 5 litros por segundo. O gráfico do volume observado, a vazão captada, a vazão solicitada e a vazão de referência para o período 2012 a 2022 mostra a variação do armazenamento do reservatório. Entre os anos de 2020 e 2022,
o açude verteu e a captação foi superior à vazão de referência, otimizando o uso da água no reservatório. Já nos anos de 2014 a 2016, o açude praticamente secou, que obrigou a Compesa a diminuir drasticamente sua captação. No segundo caso, no açude de Tapacurá, localizado na bacia do Capibaribe, na zona da Mata Pernambucana, foi construído pelo extinto DNOS para o controle de cheias. Sua capacidade de armazenamento é de 105 hectômetros cúbicos e, juntamente com outros 5 mananciais, abastece cidades da região metropolitana do Recife e outras 3 cidades. A vazão de referência estimada é de 1.286 litros por segundo e as demandas atuais são de 2.307 litros por segundo. O gráfico de variação do volume de armazenado, a vazão captada, a vazão de referência e a vazão solicitada demonstra a retirada de uma vazão maior que a vazão de referência na maior parte do tempo, mas essa retirada segue o comportamento observado no reservatório. Já no açude Marechal Dutra, em Marechal Dutra Gargalheiras, operado pelo Denox, possui capacidade de armazenamento de 44 hectômetros cúbicos e serve como manancial de abastecimento da cidade de Currais Novos e Acari, com população total de 64 mil pessoas. A vazão outorgada à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, é de 145 litros por segundo e a vazão de referência de 185 litros por segundo. Apesar de aparentemente não haver desconformidades, já que a vazão outorgada é inferior à de referência, o gráfico de histórico do armazenamento do açude, da vazão captada, da vazão de referência e vazão outorgada, demonstra ajustes na vazão captada à medida que o reservatório depressiona. Nota-se que o reservatório ficou próximo do volume morto por 3 anos, de 2016 a de 2019, levando a CAERN a implementar sistema alternativo de captação. Além disso, a estimativa de regularização é anterior ao período seco e sua atualização resultaria em valor mais baixo da vazão de referência, o que representaria um risco de desabastecimento daquela população. Nesses 3 casos, foram considerados os fatores vazão captada, volume armazenada e época do ano. Inicialmente foram calculadas de forma indireta as vazões afluentes a cada reservatório por meio do balanço hídrico do corpo d'água. Com as estimativas das vazões afluentes médias mensais, foram definidos os anos hidrológicos tipo e sua probabilidade de excedência e riscos associados e construídas as curvas guia do risco de procedimento de cada reservatório. Para cada risco, a fluência foi arbitrado um volume inicial de reservatório no final da estação chuvosa e simulado o balanço hídrico por 18 meses, refeito até que o volume armazenado correspondesse ao volume morto. A curva de armazenamento resultante deu origem à curva guia anual, que expressa o risco de captação a ser assumido pelo empreendedor. Com as curvas guia, é possível plotar o volume do atual reservatório e identificar o risco de se atingir o volume morto nos próximos 2 anos, considerando a captação solicitada. Essas curvas guias calculadas podem ser atualizadas anualmente a partir da incorporação de novos anos hidrológicos ao histórico, sendo ainda possível a edição de boletins mensais de acompanhamento do armazenamento e da demanda, bem como a emissão de alertas. Esse procedimento exige, no entanto, salvaguardas caso surjam outras demandas para uso de recursos hídricos nesses reservatórios, com vistas a proporcionar seu uso múltiplo, um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Foi nesse sentido que a SRE sugeriu que conste dos atos de outorga a possibilidade de sua revisão para atendimento de novos usos. De acordo com o parecer, a proposta foi apresentada para a Compesa, concessionária dos açudes, que foram feitos os estudos de caso, com retorno favorável de ambas as instituições, tanto para a Compesa como para a APAC. Pelo despacho número 845 do diretor Felipe Sampaio, diretor supervisor, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal, que se manifestou, não vislumbrou ilegalidade na proposição, reforçou a necessidade de que eventuais outorgas emitidas a partir dessa abordagem incorporem cláusula permitindo sua revisão, tendo em vista usos futuros. Nossa assessoria de qualidade regulatória também se pronunciou nos autos por meio da nota técnica número 12 de 2023 e considerou que a proposta não implica a introdução de novo ato normativo ou revisão de ato existente,
concluindo não ser necessário passar pelo rito de elaboração dos atos normativos da agência, nem tampouco da análise de impacto regulatório. Esse processo foi distribuído para a relatoria em 19 de janeiro e foi feita a diligência pelo diretor Marcelo Medeiros, diretor que exerceu interinamente esta cadeira que exerço hoje, com a recomendação de que a proposta fosse apresentada em formato de instrução normativa, por se tratar de procedimento a ser adotado em diferentes sistemas hídricos. Assim foi apresentada a minuta de instrução normativa por meio do despacho número 3 de 2024. Novamente, a nossa assessoria de qualidade manifestou-se, mais uma vez nos autos, reforçando o entendimento da dispensa de realização de AIR e de consulta pública. No entanto, o monitoramento dos seus resultados devem possibilitar verificar os efeitos do novo procedimento em termos de efetividade e eficiência. Novamente, o processo passou por exame da Procuradoria Federal, que fez recomendações, entre elas a institucionalização da proposta deve se dar por meio de resolução e solicitou esclarecimentos sobre os destinatários. O ato normativo, esse que está em análise, deve ter a mesma estatura jurídica das normas afetadas. A proposta apresentada também precisará ser institucionalizada por meio de resolução e submetida à deliberação da diretoria colegiada. Assim, a Superintendência de Regulação de Usos apresentou uma nova versão a partir da recomendação da Procuradoria Federal. A Procuradoria concluiu pela legalidade e possibilidade jurídica da edição do ato normativo, considerando ainda sugestões de melhoria da redação. Assim, a última versão da proposta foi apresentada no despacho número 7 da Superintendência de Regulação. Este é o relato. Obrigada, diretor Nazareno. Pergunto aos colegas se há alguma consideração a respeito da proposta do OGA. Eu tenho. Primeiro, assim, vamos ver como será o voto, né? Mas eu entendo que com o OGA nós temos aí mais um modelo, né, de uma outorga bastante inovativa, né? Nós temos chamado, né, de outorgas adaptativas, que elas estão muito mais próximas da realidade, da dinâmica do uso da água nos territórios, como foi relatado pelo diretor Nazareno. Então, muito mais próximo de uma realidade, e o ato administrativo ele se torna um ato com muito mais valor público, né? Ele entrega um valor público majorado, né? Porque deixa de olhar de uma forma tradicional para aquele uso e olha para o uso conforme a dinâmica dele, né? Então queria reconhecer essa inovação, né? E dizer que junto com o OGP, com o OGC, o OGA, ele, não sei se será o último, né? Mas ele aumenta aí a família dessas outorgas emitidas pela ANA, né? De uma forma mais adaptativa. Bom, então, eu também gostaria de destacar a importância dessa nova modalidade, né? Acho que é uma evolução, considerando a realidade que a agência tem se debruçado nos últimos anos. Então, acho que temos possibilidades de aprimorar os processos de emissão de outorga aqui da agência. Essa é uma das alternativas colocadas pela equipe. Então, vamos ao voto, diretor Nazareno. Só registrar o cuidado que se teve com a segurança jurídica da emissão desses atos, né? É importante que a gente faça a gestão adaptativa, como bem pontuou o diretor Marco, como temos feito nas últimas deliberações acerca dos nossos sandbox, mas é um princípio desta casa que a segurança jurídica para a elaboração dos atos normativos estejam presentes. A proposta objetiva é solucionar um problema relacionado a requerimentos de outorga apresentados pelas companhias de abastecimento de água para a captação dos reservatórios, onde as demandas são superiores às vazões de referência utilizadas pela ANA. Segundo a Superintendência de Regulação de Recursos Hídricos, os cálculos de disponibilidade hídrica para sistemas hídricos de pequeno porte carecem de precisão por não disporem de monitoramento das vazões afluentes aos reservatórios, que são estimados com base em dados regionalizados de outras bacias. Para embasar a proposta, foram apresentados 3 estudos de caso dos açudes localizados na região Nordeste,
em que o uso é exclusivo ou preponderantemente para abastecimento público nos açudes de Mororó, Tapacurá e Marechal Dutra. Nos estudos foi possível observar variações na disponibilidade hídrica em intervalo de anos e o alinhamento dessas captações a essas variações, demonstrando que as companhias de abastecimento gerenciam os estoques de água, o que evidencia sua capacidade de monitorar as afluências e o comportamento de armazenamento dos reservatórios. Com isso, justifica-se a proposta de conferir maior autonomia a essas companhias na gestão das águas. Assim, o risco associado a uma política de uso da água estocada em reservatórios, que atualmente é arbitrado pelo órgão regulador de recursos hídricos, passa para a responsabilidade das usuárias, ficando a cargo do regulador apresentar os elementos necessários para a avaliação desses riscos, por meio das curvas guias do risco de captação da vazão máxima para o reservatório, que deverão constar das outorgas. Diante do exposto, manifesto-me favoravelmente à dispensa de realização da análise de impacto regulatório de consulta pública e à proposta de resolução que define a outorga com gestão autônoma e estabelece a adoção de vazão de referência com garantia diferenciada para mananciais de uso exclusivo ou majoritariamente preponderante por um único usuário de abastecimento público. Recomendo, no entanto, a inserção de dispositivo na minuta de resolução que preveja a possibilidade de revisão da outorga da OGA para atendimento de novos usos que venham a solicitar a outorga no reservatório e a exclusão do artigo 5º, uma vez que a construção do normativo foi no sentido de atendimento à finalidade de abastecimento público. Além disso, a Superintendência de Regulação de Uso dos Recursos Hídricos deverá apresentar no prazo máximo de 3 meses um plano para o monitoramento dos resultados das OGAs, de modo a possibilitar a verificação de seus efeitos em termos de efetividade e eficiência. Recomendo ainda que a consolidação da proposta de resolução que aprova a outorga 4.0, que também é um aperfeiçoamento que temos feito, contemple as mesmas condições estabelecidas nessa resolução de OGA. Obrigada, diretor Nazareno. Passo então para a manifestação dos votos dos diretores. Diretor Marco Neves. Sigo com o relator. Diretor Felipe. Também de acordo. Também estou de acordo com o voto apresentado pelo diretor Nazareno. Então temos o nosso OGA aprovado aqui pela diretoria colegiada da ANA. Vamos então à ordem original da pauta, né? Então vamos para o item deliberativo de número 1. Obrigada. O item deliberativo de número 1 é o processo 02501-004154 de 2018, cuja matéria de deliberação sobre recurso em segunda instância referente à revogação da outorga número 2561, de 17 de novembro de 2023, em nome de Empresa Brasileira de Urbanização, Embraurb, por motivo de descumprimento do prazo previsto na Lei 9433 de 97, de relatoria do diretor Felipe Sampaio. Considerando que já foi feito o relato desse processo, quando ele apareceu na pauta 3 semanas atrás, mais ou menos, a gente está dispensando a leitura do relato e eu vou convidar a doutora Ana Cláudia, desculpa, para fazer sua sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu estou representando a Embraurb, Fazenda Nova Gabiano. A Fazenda Nova Gabiano sempre teve uma preocupação social e ambiental como um pilar importante da produção. Sendo assim, em 2020, por causa da pandemia, paralisamos os planos de ampliação do sistema de irrigação.
Em junho de 2023, retomamos o projeto e iniciamos as obras de um canal de irrigação e 2 reservatórios, a fim de implantar os novos sistemas e otimizar o uso de água. Porém, em 17 de novembro de 2023, tivemos ciência, através da publicação do Diário Oficial, da revogação de outorga número 1896 de 2018, o que inviabiliza todo o nosso investimento. Para questões de atualizações, que até fiquei de passar para o diretor Marco Neves, que foi indicado da outra vez, nós já estamos com um canal de 2,5 km finalizados, 2 reservatórios, um de 103 mil metros cúbicos e um de 150 mil metros cúbicos, e totalizamos 1.200 hectares de área irrigada implantada, com projeção de implantação de mais 400 hectares até o final do ano. Aliado aos interesses do produtor rural e em busca sempre de regularidade, aos investimentos e manutenção de emprego e renda das famílias da região, solicitamos o diferimento, o pedido de cancelamento da revogação de outorga da resolução número 1896 de 2018. Então é isso, obrigada. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Passamos, então, à leitura do voto do diretor Felipe, que, considerando que o relato, como eu disse, o nosso secretário-geral já foi feito na reunião anterior. Obrigado, diretora Verônica. Cumprimento aqui o nosso secretário-geral, Matheus, também o nosso procurador-geral, Luiz Carlos, os demais que nos acompanham presencialmente aqui e pelo nosso canal do YouTube. Então, farei, antes do meu voto final, né, que eu vou fazer uma contextualização para que todos compreendam um pouco do processo. Então, previamente à apresentação do meu voto, faço constar que não observei nos autos do processo a avaliação da área técnica quanto ao fato da requerente ter apresentado como alegação no âmbito da primeira instância, como também agora no âmbito da segunda instância recursal, a informação que apresentou declarações anuais de uso de recursos hídricos da UR, bem como ter realizado o pagamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos referente ao uso realizado no âmbito da outorga ANA 1896 de 2018. Quanto à apresentação da DAUR vinculada à outorga ANA 1896 de 2018, a requerente demonstrou ter apresentado declarações referentes ao uso de recursos hídricos realizado durante os anos de 2022 e 2023. Sobre essa questão, ressalto que a obrigatoriedade da apresentação da DAUR consta disciplinada na Resolução ANA número 603 de 26 de maio de 2015 e na Resolução número 1941 de 2017, e que essa consiste em um instrumento importante para o acompanhamento e monitoramento, por parte da ANA, de usuários localizados em corpos hídricos ou em trechos de rios específicos. Logo, o cotejo entre os volumes captados informados nas declarações e os valores outorgados é relevante para que seja verificado, caso a caso, se o uso está sendo executado dentro dos padrões outorgados. Nesse sentido, chamo a atenção para 3 aspectos. O primeiro é que os volumes definidos nos atos de concessão de outorga são calculados para suprir de forma satisfatória, racional, a necessidade hídrica de cada área a ser irrigada. Ou seja, espera-se que o volume outorgado seja suficiente para o pleno atendimento da área informada no processo. Segundo aspecto é que os valores declarados na DAUR devem ser compatíveis com o uso dos recursos hídricos tratados na outorga em referência. E, por fim, o terceiro aspecto é que o usuário atesta no documento 63541 de 2023 que apresentou a DAUR vinculada à outorga ANA 1896 de 2018 referente ao ano 2022, período documentado pela Comar SRE como não havendo área irrigada implantada referente a essa outorga. Ainda sobre essa questão, em momento posterior, na mensagem de correio eletrônico juntado ao processo, fui informado que o volume declarado na DAUR vinculada à outorga da ANA de 1896 de 2018 justifica-se devido à necessidade de complementar o volume mensal disponibilizado pela Resolução ANA de número 389 de 2016 em períodos críticos. Depreende-se, portanto,
que os volumes outorgados pela Resolução ANA 389 de 2016, com as premissas de demanda hídrica e eficiência de uso preconizados por essa agência, não estariam sendo suficientes para a prática da irrigação. Por isso, teria sido necessário fazer uso dos volumes disponibilizados pela segunda outorga. Diante dessas informações, foi realizado o cotejo, que está relacionado aqui no meu quadro do voto, mês a mês, entre os valores previstos em cada uma das outorgas e os valores informados nas DAURs referentes às duas outorgas da reclamante. Esse procedimento possibilitou observar que em nenhum mês o usuário utilizou a totalidade do volume disponibilizado na Resolução ANA 389 de 2016, que o somatório do volume mensal declarado nas DAURs das duas outorgas foi, na maioria dos meses, inferior ao valor mensal tratado na Resolução ANA 389 de 2016. Por esse motivo, a avaliação objetiva da situação posta é: o volume outorgado na Resolução ANA 389 de 2016 é suficiente para o pleno atendimento da área de 756,3 hectares vinculadas a essa outorga. Segundo, o usuário deveria ter apresentado a DAUR somente da Resolução ANA número 389 de 2016. E, terceiro, que a mera apresentação de DAUR, bem como o pagamento das taxas referentes à cobrança pelo uso de recursos hídricos, não se configuram como elementos probatórios do uso efetivo do recurso hídrico vinculado à outorga da ANA, número 1896, de 2018. A requerente reiterou, ainda no recurso em segunda instância, ter apresentado documentação, notas fiscais, quando da apresentação do recurso em primeira instância, que atestariam a aquisição dos equipamentos necessários para finalizar a implantação do projeto, bem como fotos que comprovariam a iminente conclusão do projeto. Saliento que a comprovação de iminência de uso a partir da a partir da apresentação de notas fiscais poderia encontrar respaldo no artigo 14, parágrafo 6º, inciso 4º da Resolução ANA, número 154 de 2023. Dito isto, avalio que, apesar de as notas fiscais tratarem da aquisição de 4 pivôs centrais, não consta nesses documentos informação acerca da área total que poderia ser irrigada por esses equipamentos. As notas fiscais apresentadas totalizaram o valor de R$ 4.978.695,26, conforme demonstrado no quadro aqui juntado ao meu voto. Por esse motivo, para de forma expedita verificar a compatibilidade das notas fiscais apresentadas com a magnitude da área a ser irrigada, 1.000 hectares, tendo em vista não existir um índice ou parâmetro oficial acerca do custo por unidade de área de sistemas de irrigação, solicitei a minha assessoria para buscar junto à revenda da marca Valmont em Paracatu, Minas Gerais, na data de 4 de março de 2024, informação do custo de aquisição de um pivô central para irrigar uma área hipotética de 100 hectares, considerando somente a parte área do equipamento, uma linha de recalque de 50 metros, sem contabilizar os custos referentes à estação de bombeamento e afins. Nessa consulta, nos foi informado que o custo seria algo em torno de 15 mil reais por hectare irrigado. Logo, o custo para a implantação de 1.000 hectares seria da ordem da grandeza de 15 milhões de reais. Ou seja, aparentemente as notas fiscais apresentadas tratariam de equipamentos que irrigariam cerca de 33% da área vinculada à outorga de número 1896 de 2018. Adentrando no meu voto propriamente dito, registro que voto de forma favorável à admissibilidade do documento 29657 de 2024 como recurso administrativo em segunda instância, uma vez que não foram observadas nos autos do processo qualquer uma das situações previstas no artigo 63 da Lei 9784 de 99. Sobre as argumentações, informações e documentações trazidas aos autos do processo pela Embraurb, declaro que restou demonstrado que em agosto de 2023, data do parecer técnico número 42 de 2024 da Comar SRE, realmente havia ocorrido
4 anos e 9 meses sem o efetivo uso dos volumes mensais de água disponibilizados na outorga ANA de número 1896 de 2018. Logo, restou bastante comprovada a constatação do período máximo de inatividade, o PMI, sustentado pela área técnica, nos termos da resolução da ANA número 154 de 2023. Avaliou ainda que na data da constatação do PMI, não havia qualquer indício que pudesse sugerir que o uso dos recursos hídricos estaria iminente nos termos do artigo 14, parágrafo 5º da Resolução ANA número 154 de 2023. Dito isto, e com fundamento nas manifestações da Comar, da SRE e da PFA-ANA, me posiciono de forma desfavorável ao pleito nos termos solicitados pela demandante, que o recurso administrativo em análise solicitou a completa revisão da revogação da outorga de número 1896 de 2018. Todavia, considerando que o parecer técnico 42 de 2024 com a SRE ficou demonstrado a ampliação da área irrigada em 45 hectares, bem como a construção de infraestrutura para condução e derivação de água, e que essas informações vão ao encontro das fotos e documentações juntadas ao processo pela requerente, entendo que, apesar dessas ações terem sido realizadas em data posterior ao registro do parecer técnico em comento, a requerente realizou esforços para efetivar o aumento da área irrigada, o que poderia sugerir que estaria então configurada a situação de uso iminente dos recursos hídricos outorgados. Pondero, entretanto, que em aderência aos termos do parecer técnico número 41 de 2024 da Comar, que a situação de iminência de uso deve ter rastreado em um limite temporal. Relembro que a área técnica sugere que seja considerado o prazo máximo de 60 dias para que seja realizado o uso efetivo do recurso hídrico outorgado em caso de situação de uso iminente. Tratando sobre as questões temporais afetas à outorga número 1896 de 2018, registro que, de acordo com a data da publicação desse ato, o prazo para a conclusão do empreendimento, que nós denominamos de PCE, que é de 6 anos, deve precluir em novembro de 2024. Ou seja, até novembro deste ano, deveriam estar implantados e em plena operação os 1.000 hectares vinculados à outorga em debate. Diante desse cenário, avalio que é interessante relatar que a Procuradoria Federal junto à ANA, no seu parecer número 12 de 2019, da AGU, PGF-AGU, que faz parte do processo número 5098 de 2018, ao tratar de um caso em que um usuário descumpriu um prazo legal relacionado à outorga por alguns dias, no caso o prazo de envio do pedido de renovação, considerou pertinente a decisão da área técnica de não renovar a outorga, em decorrência da perda do prazo, tendo em vista que, abre aspas, as normas devem ser sempre interpretadas à luz do princípio da proporcionalidade, o que indica a necessidade de se buscar ou a justeza da solução encontrada ou a sua revisão, evitando-se a prática de atos pautados em puro formalismo, sem atentar para os resultados concretos da decisão administrativa. Então, dito isto, e considerando as informações disponibilizadas nos autos do processo em análise, voto para que seja cancelada a revogação de outorga de número 2.561 de 17 de novembro de 2023 e que a outorga ANA de número 1896 de 21 de novembro de 2018 seja repristinada com a data de validade coincidente com a data de validade da outorga original, que sejam atualizados os cálculos que determinam os valores mensais outorgados, considerando como referência das estimativas a área de 350 hectares, que é a área que consideramos de provável implantação até novembro deste ano, frente às notas fiscais apresentadas aos autos do processo pela requerente. Entendo ainda que esse novo ato deve atender à sugestão que a Comar SRE apresentou nas conclusões do parecer técnico número 42 de 2024, a saber, abre aspas, sugere-se que os prazos de ausência de uso, notadamente o prazo de conclusão do empreendimento, PCE, continuem sendo contados a partir da data da outorga original, ou seja, novembro de 2018, em cumprimento ao disposto na Resolução ANA número 154 de 2023, artigo 8º. Fecha aspas.
Então, nesse sentido, avalio que deve constar textualmente no ato de outorga que o PCE findará no mês de novembro de 2024. Por fim, gostaria de deixar registrado que a criticidade da bacia hidrográfica do Rio Preto, que de acordo com a área técnica possui aproximadamente 106 pedidos de outorga aguardando análise, em decorrência do alto comprometimento de disponibilidade hídrica, nos faz acreditar que, a depender dos resultados do sandbox regulatório, diretor Marco Neves, da proposta de outorga de gestão de garantia de prioridade, a OGP, em andamento atualmente na bacia do Bezerra, que também faz parte da bacia do Rio São Francisco, esse deve ser um caminho a ser adotado por essa agência nessas situações em que o desenvolvimento da agricultura irrigada fica restrito de forma muito acentuada ao alto comprometimento do curso hídrico frente à metodologia que comumente é utilizada para avaliação de pedidos de outorga de recursos hídricos. Então, este é o meu voto. Obrigado, diretor Felipe, pela leitura do seu voto. Peço, então, a manifestação do voto do diretor Marco Neves. Algumas observações. Primeiro que eu creio ser razoável, né, o encaminhamento, né, proposto pelo diretor Felipe, e queria ressaltar, além da possibilidade de OGP, futuro OGP ali na região, uma outra possibilidade que eu já tinha até mencionado para o outorgado, que é, em procurando a área técnica, a SRE, verificar a possibilidade de atualização da outorga também do ponto de vista de eficiência e uso de aplicação da água em termos de litros por segundo por hectare, considerando não só que a outorga ela já tem um tempo e os equipamentos de irrigação hoje em dia têm evoluído bastante em termos de eficiência, não só isso, mas também contabilizando a infraestrutura que foi construída, né, para suportar a área irrigada. E isso confere, no meu entendimento, uma possibilidade de, com a mesma vazão, irrigar uma área maior. Né? Então, a minha sugestão é no sentido de que o outorgado ele procure a área técnica, conforme eu tinha sugerido, né, para ver também essa possibilidade. Então, eu sigo com o relator. Obrigada, diretor Marco. Eu também gostaria de salientar a razoabilidade da proposta do diretor Felipe no seu voto, considerando não apenas os aspectos formais da necessidade da agência verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos nas resoluções com a intenção de que seja alocada adequadamente a disponibilidade hídrica para aquele usuário que cumpre os requisitos dos normativos em termos de prazos para implantação do empreendimento e para conclusão do empreendimento, dado, né, que durante todo o processo, toda a análise que foi feita foi iniciada em agosto de 2023, e até aquele ponto, quando se analisou o pedido feito pelo usuário, de fato não se configurava a implantação do empreendimento adequadamente, o que levou à decisão de revogar a outorga naquele momento, para o qual foi objeto de recurso. Então, hoje estamos praticamente um ano após esse período, e hoje temos uma outra configuração verificada pela área técnica após o recurso do usuário, que traz uma solução, né, trazida pelo diretor Felipe no seu voto, adequada para não onerar um empreendedor que fez um esforço para a implantação do empreendimento, no entanto, assim, fora um pouco do prazo. Então, acho que, como disse o diretor Marco Neves, a agência cada vez mais tem atuado no sentido de promover a eficiência do uso do recurso hídrico para que a gente possa atender a mais usuários. Então, a importância, né, de destacar esse tema aqui. Então, eu também acompanho o voto do diretor Felipe. Então, temos o nosso item deliberativo de número 1, aprovado pela diretoria colegiada. E é isso. Vamos para o item de número 2, então. Processo administrativo de número 2 é o processo 02501-004508 de 2024,
cuja matéria é deliberação sobre proposta de ato normativo que declara a situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos no trecho do Baixo Rio Tapajós, compreendido entre as cidades de Itaituba e Santarém, até 30 de novembro de 2024. É de relatoria da diretora Ana Carolina, vai ser lida pelo diretor Felipe Sampaio, e nós teremos uma apresentação do superintendente das SRE, do Patrick. Boa tarde, diretora-presidente, diretores Marco Neves, Felipe Sampaio, seu procurador-chefe, seu secretário-geral. Vocês podem colocar, por favor, a apresentação na tela. Tá bom. Bom, enquanto a apresentação vai sendo colocada na tela, eu queria registrar que essa proposta foi elaborada em conjunto por 5 áreas técnicas. A SRE coordenou em conjunto com a SOI, Superintendência de Operações e Eventos Críticos, e também participaram Superintendência de Fiscalização, Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica e Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos. Portanto, é uma proposta conjunta de 5 superintendências da agência. Bom, o tema é a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos do Baixo Tapajós. Pode passar, por favor. Essa declaração ela é uma competência da ANA, que foi inserida no rol de atribuições da agência em 2020, no âmbito do marco do saneamento, e prevê que a agência pode declarar a situação de escassez quantitativa ou qualitativa dos recursos hídricos quando há um risco de impacto para atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio federal. Durante a vigência dessa declaração, procurador, a ANA pode estabelecer regras especiais de uso e fiscalizar o cumprimento dessas regras especiais de uso, né? E é o que tem sido feito nos casos em que essa declaração foi emitida em outras bacias. Pode passar, por favor. Bom, falando então em bacias onde essa declaração já foi emitida, nós temos no momento 3 bacias com declaração em vigor. A primeira delas é a bacia do Alto Paraguai, que foi editada em 13 de maio desse ano e vai vigorar até 30 de novembro. Próximo, por favor. Segunda e terceiras bacias são as bacias do Rio Madeira e do Rio Purus e seus afluentes, Rio Acre e Rio Iaco, que foram editadas em 30 de julho e também estarão vigentes até o dia 30 de novembro. E um detalhe é que são bacias ali contíguas à bacia do Rio Tapajós, pela margem direita do Rio Amazonas. Pode passar. Então, eu apresento aqui um mapa, né, da margem direita da bacia do Rio Amazonas. A gente pode ver nesse mapa, ali à esquerda, a bacia do Rio Purus, que já tem declaração. À direita da bacia do Rio Purus, a bacia do Rio Madeira, que também já tem declaração. E agora nós estamos aqui analisando a declaração da bacia do Rio Tapajós. E aproveito para antecipar que as áreas técnicas estão concluindo também uma proposta da bacia do Rio Xingu, que fica ali próxima à bacia do Rio Tapajós, e que deve ser submetida em breve à deliberação da diretoria. Muito bem. Bacia do Rio Tapajós é uma bacia de quase 500 mil km², é um território, senhor procurador, que equivale à Espanha, em termos de área, portanto é uma área significativa, né? A chuva média anual dessa bacia é de pouco mais de 2.000 milímetros, portanto é uma bacia úmida, né? No entanto, em função das características que nós vamos mostrar, está vivendo uma situação de escassez nesse ano. Os principais usos são a navegação. Em primeiro lugar, nós temos uma hidrovia, a hidrovia do Baixo Tapajós, que tem 300 quilômetros de extensão e representou em 2023 mais de 10% do transporte de carga interior no país, tá? Temos também geração hidrelétrica. São 4 usinas instaladas com potência de pouco mais de 3.000 megawatts, o que representa um pouco mais de 3% do Sistema Interligado Nacional. E, por fim, abastecimento público, quase 50 cidades com 1,7 milhões de habitantes. Próximo, por favor. As declarações, elas são analisadas sob a ótica de 3 critérios. O primeiro critério é o critério climatológico. Passa, por favor. Então, analisando os dados climatológicos da bacia do Tapajós, né, produzidos pelo INMET e pelo INPE, nós percebemos uma anomalia negativa de precipitação, ou seja, menos chuva do que a média do histórico.
Isso vem acontecendo desde junho do ano passado, na região norte, especificamente no Tapajós, e a gente percebe então, olhando o gráfico, que mostra a chuva observada em barras azuis em relação à média, que é a linha amarela. Visualmente a gente já verifica que as chuvas observadas estão abaixo da média, e analisando os dados a gente percebe que houve um déficit nesse período no último período chuvoso da ordem de 26% em relação à média, o que caracteriza essa anomalia negativa em termos de precipitação. Próximo, por favor. Essa anomalia, ela é ratificada pelo monitor de secas, que é um instrumento que a ANA implementou em todo o país e monitora a situação e evolução das secas. Então, para a bacia do Tapajós, a gente percebe um quadro de seca fraca, em outros trechos moderada e em alguns pontos até grave, tá? E essa situação vem se agravando ao longo dos últimos meses, na região norte como um todo, especificamente ali na bacia do Tapajós, principalmente ao norte e oeste do Mato Grosso. Pode passar. O segundo critério é o critério de hidrologia, de vazões, e as reduções, anomalias de precipitação têm levado a uma redução dos níveis dos rios e, portanto, das vazões que nós temos monitorado, e nós selecionamos aqui duas estações que estão relacionadas ao trecho da hidrovia do Tapajós, que são as estações de Santarém e Itaituba. Pode passar, por favor. Aí agora, volta, por favor. Só um destaque do trecho que eu me referi, ali próximo à confluência do rio Tapajós com o rio Amazonas, entre Itaituba e Santarém. Santarém está localizada justamente na confluência dos dois rios. Pode passar. Então, pegando os dados especificamente da estação de Itaituba, a gente vê a curva azul mostra os níveis observados nesse ano, e as curvas pontilhadas coloridas mostram os mínimos históricos, sendo a curva amarela o mínimo já observado. E só pela leitura do gráfico a gente já percebe que os níveis esse ano, nesse momento, estão abaixo, os níveis observados estão abaixo dos mínimos históricos, Ou seja, a vazão que está passando por Itaituba nesse momento é menor do que as menores vazões já observadas em todo o histórico de observações para esse período, o que caracteriza essa situação de escassez hídrica. E a perspectiva é de redução desses níveis nos próximos meses, como vocês podem ver pelo gráfico, chegando aí aos níveis mais baixos entre outubro e novembro. Pode passar. Foram analisados também critérios estatísticos de tempo de recorrência das vazões para o mês de agosto, em comparação com o histórico. E o que se verificou é que nós estamos percebendo aí elevados tempos de retorno, da ordem de 100 anos, para as vazões observadas em agosto. Ou seja, são vazões raras e extraordinárias, que acontecem com pouca frequência, o que demonstra a situação extraordinária de escassez hídrica do ponto de vista da hidrologia nessa bacia. Próximo critério, por favor, são os impactos sobre os usos. Então, nós analisamos, em primeiro lugar, o balanço hídrico, que é a relação entre a disponibilidade hídrica e as vazões outorgadas. No caso do Tapajós, especificamente a região do Baixo Tapajós, esse comprometimento está abaixo de 30%, o que significa que nós não vamos ter insuficiência de água em quantidade para atender os usuários. No entanto, quando a vazão do rio baixa, os níveis baixam também, e pode haver algum problema nas estruturas de captação que podem ficar fora d'água, e isso comprometer o abastecimento das cidades e dos outros usos. Nesse trecho nós temos 39 captações outorgadas pela ANA que podem eventualmente ser impactadas por essa redução de nível. Próximo, por favor. Um outro uso, que é um uso chamado não consultivo e importante nessa bacia, é a hidrovia do Baixo Tapajós. Ela tem 300 quilômetros de extensão, se estende entre Santarém e Itaituba, no Pará. Em 2023, essa hidrovia transportou quase 15 milhões de toneladas, o que dá 11% da carga total transportada no país, em vias interiores. E o destaque é o milho e a soja, representando em 90% de toda a carga transportada. Nós já estamos tendo problema, diretor Felipe, nessa hidrovia. Tá? Tivemos reuniões com os representantes dos armadores, eles nos relataram já os problemas que eles estão enfrentando, inclusive já foi aprovada uma portaria da Marinha alterando as condições de navegação nesse trecho, em função dessa situação de escassez hídrica, o que impacta o transporte de cargas, seja em aumento do tempo de transporte, seja em redução da carga transportada, o que eleva o custo de frete com impacto econômico para todo o setor de navegação e também, enfim, todos que dependem dessas cargas para suas atividades econômicas. Pode passar? Então aí
nós ilustramos a manifestação que nós recebemos da ANPORT, que é a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Carga da Bacia Amazônica, onde eles relatam essa situação, os problemas que eles já estão enfrentando e a portaria que foi tirada pela Marinha, alterando as condições de navegação, no caso específico a folga abaixo da quilha, que é uma medida entre o fundo da quilha e o fundo do rio, né? E a associação então pede para a ANA que avalie a possibilidade de declarar a situação crítica de escassez no trecho do Baixo Tapajós, que coincide com o trecho da hidrovia. Tá? Pode passar. Finalmente, sobre a geração hidrelétrica, nós temos 4 aproveitamentos, sendo o aproveitamento de Sinop, que está mais a montante, um aproveitamento de regularização de vazões, e os outros 3 ajusantes operam a fio d'água. Sinop está atualmente com um volume de 53%, né, do seu volume útil, e tem defluído uma vazão da ordem de 400 metros cúbicos por segundo, que é uma vazão que representa a maior parte das afluências aos 3 aproveitamentos. Então, em função da redução das vazões, pode haver um impacto, mas como Sinop garante uma vazão regularizada para jusante, esse impacto pode ser minimizado por conta da existência de Sinop. Tá? E aí, em função, então, dos 3 critérios que nós apresentamos, climatológico, hidrológico e de impacto sobre os usos, especialmente o uso de navegação entre Itaituba e Santarém, no trecho do Baixo Tapajós e sobre as estruturas de captação, as áreas técnicas em conjunto prepararam a nota técnica número 7 de 2024 e sugerem à diretoria que declare a situação de escassez quantitativa dos recursos hídricos no trecho baixo do rio Tapajós até 30 de novembro de 2024. As áreas técnicas também sugerem que o acompanhamento dessa situação seja feito no âmbito das reuniões da sala de crise, que já vem acompanhando essa situação e vai continuar monitorando. E, por fim, último slide, os resultados que nós esperamos com essa declaração. Em primeiro lugar, assegurar o monitoramento contínuo das vazões e das chuvas no rio Tapajós, identificar possíveis impactos sobre os usos, como esses que nós já mencionamos, mas outros que podem vir a ocorrer, e propor medidas de mitigação e prevenção desses impactos. Também permitir, né, que as entidades reguladoras do serviço de saneamento possam adotar mecanismos tarifários de contingência, que é uma previsão que tem na lei da Política Nacional de Saneamento, para custear as ações de adaptação das captações. Também nós esperamos sinalizar aos setores usuários a necessidade de implantar os seus planos de contingência. Então, para dar um exemplo, existe já um projeto de dragagem do trecho baixo do rio Tapajós, que é fundamental, diretor Felipe, para a manutenção da navegação. Então, que esse projeto seja implementado e a dragagem seja realizada para evitar um impacto maior sobre o setor de navegação nesse trecho. E, por último, a partir de uma articulação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que possa ser feita a declaração de situação de calamidade ou emergência em função da seca, seja em municípios específicos ou no estado do Pará ou do Mato Grosso. Aí essa declaração da ANA pode subsidiar esse processo aí de decretação de situação de calamidade ou emergência. Então era isso. Muito obrigado. Patrick, obrigada pela apresentação. Passo então a palavra para o diretor Felipe, para a leitura do seu relato. Obrigado, diretora Verônica. Eu só gostaria de sugerir, o relato já consta nos autos, né? Estou aqui fazendo leitura pela nobre diretora Ana Carolina, que infelizmente por motivos de saúde não pôde comparecer hoje a esta reunião. Eu solicito para me abster da leitura completa aqui do relato, em função da brilhante apresentação já feita aqui pela área técnica. A oportunidade agradeço aqui nos nomes dos superintendentes Patrick e Joaquim, as 5 áreas técnicas, 5 superintendentes envolvidas, né, para chegarmos aqui no dia de hoje, para tomarmos essa decisão enquanto colegiado. Então eu peço autorização para ler diretamente o voto. Então, após a avaliação do presente processo e considerando que as informações e atos administrativos produzidos em sua instrução estão revestidos pela responsabilidade funcional dos servidores, né, que as apresentaram ou as praticaram, a presunção de fidedignidade das informações prestadas, bem como a constatação de que o processo foi instruído em conformidade com os normativos vigentes desta agência, esse diretor se manifesta favoravelmente à emissão da resolução para a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos no trecho baixo do rio Tapajós, especificamente no trecho compreendido entre as cidades de Itaituba e Santarém, no estado do Pará, conforme minuta anexa ao despacho conjunto número 7 de 2024, SRE e SOI,
do documento 54460 de 2024. Então, determina, por fim, que no prazo de até 3 dias após contados do início da vigência da resolução proposta, seja elaborado pela técnica proponente a avaliação do resultado regulatório, ARR, 3 anos, perdão, viu? E em atendimento ao disposto no artigo 12 do Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020. Então, esse é o voto. Obrigado, diretor Felipe. Peço, então, a manifestação do voto do diretor Marco Neves. Com a correção dos 3 anos... 3 dias não dá, né? Não dá tempo. Sou favorável, sigo o relator. Obrigado, diretor Felipe. Eu também estou de acordo com... Ai, desculpa, diretor Felipe, que você está lendo pela diretora Ana Carolina. Desculpa, diretor Felipe. Eu também estou de acordo com o prazo dos 3 anos também para o ARR. De acordo com tanto o voto aqui. Obrigada. Bom, eu também parabenizo aqui pelo voto, pela apresentação aqui da SRE e da SOI a respeito da declaração. E, gostaria de destacar aqui que é a primeira vez que é feita a declaração de escassez hídrica no Rio Tapajós, assim como eu acho que é o primeiro ano em que nós temos essa declaração tanto no Rio Madeira como no Rio Purus, quanto nos rios do estado do Acre. Então, estamos de fato vivendo um ano de escassez hídrica na região norte muito severa, com as implicações que tem para todos os usos. Então, a importância de termos esse instrumento de fazer a declaração de escassez hídrica, que foi incluído no ano de 2020 como atribuição para a Agência Nacional de Águas e Saneamento, com a intenção, de fato, de que essa declaração de escassez permita aos tomadores de decisão, tanto a nível do governo federal como governos estaduais e municipais, a tomada de decisões e as ações necessárias para mitigar os impactos dessa escassez, seja na navegação, seja no abastecimento humano, seja no transporte de alimentos, medicamentos, enfim, bens de uso essencial, seja na geração de energia, como é o caso de outras bacias hidrográficas. Então, destacando aqui que é um ano ímpar e que esperamos que ele não venha a se repetir, mas que nesse ano de 2024, de fato, estamos com uma configuração de escassez hídrica na região norte muito significativa, e isso está sendo corroborado por essas declarações. Então, agradeço a equipe técnica aqui pela elaboração das propostas, dada a realidade constatada, e que esse instrumento nos permite comunicar adequadamente à sociedade essa situação. Então, temos a declaração de escassez hídrica aqui do Rio Tapajós, aprovada pela diretoria colegiada da ANA. Secretário-geral. Não temos mais itens de pauta, senhora diretora. Bom, prezados, então, não tendo mais itens aqui na nossa reunião, agradeço a participação de todos, agradeço os diretores e aos que nos assistiram aqui. Então, estamos declarando o encerramento da nossa reunião da diretoria colegiada, deliberativa de número 916. Obrigada a todos e boa tarde.